Casada há 17 anos com Lucas Hayashi, mãe de 2 filhos, Mateus com 15 anos, Bia com 11 anos. Além de ser esposa, a mãe Jaqueline é pastora, autora, palestrante, líder de frentes missionárias, gestora de projetos educacionais com ênfase na primeira infância. Suas pregações são sempre enraizadas na verdade, trazendo embasamento bíblico e restauração da cosmovisão, buscando orientar pais na criação dos seus filhos, mulheres que desejam fortalecer sua fé, jovens que procuram viver compromissados com a palavra de Deus. Uau, produção, que coisa linda! Jaqueline Hayashi, que honra, que privilégio! Ano passado ela não estava, porque ela estava nos Estados Unidos. E aí, quando eu soube que ela viria para o Brasil, eu falei, esse ano você não escapa. Deus te abençoe, a casa é sua. Bom dia, gente. Menina, olha, ainda bem que a Mari canta, viu? Porque se fosse eu que tinha que fazer alguma coisa para tirar o sofá, vocês estavam fritas, porque ia doer no ouvido. Ai, a gente tem hora que a gente fica paralisada, não é verdade? Mas uma mulher cheia do Senhor nunca fica parada. Nunca fica paralisada, né? Não parada porque a gente tem que parar para ouvir o Senhor, mas paralisada pelo medo. Vocês estão bem? Eu já soube muita coisa do que está acontecendo aqui. Eu tenho certeza que o Senhor está aqui desde quinta-feira. A presença do Senhor está aqui. Eu sei que muitos corações têm sido entregues ao Senhor. O Senhor tem falado com vocês. E é uma honra muito grande estar aqui hoje. Conheço a Mari há anos. Conheço muitas pastoras daqui. É sempre uma alegria. Eu falei hoje para as meninas. Eu me sinto em casa. Então é muito bom fazer parte do corpo de Cristo. Porque é a nossa casa. Eu sou ali de São Paulo. Mas aqui também, a Batista Atitude, é a minha casa, porque eu estou com irmãs. E olha que legal, o tema da conferência hoje é a mesa, né? E a gente vai hoje, eu vou sentar com vocês à mesa para a gente conversar. Vamos? Estão preparadas? Sim? Gente, vocês podem falar mais alto. Vocês estão preparados? Sim. Muito bom. Eu sou uma nordestina. Tem nordestina aqui? Tem nordestina em todo lugar. Cadê as nordestinas dessa casa? Olha só que coisa linda. Eu quero começar apresentando a minha família. Oi, meu amor. Eu quero começar apresentando a minha família. Essa daqui é a minha família. Eu sou uma paraibana casada com um japonês. E o nosso primeiro filho é o Mateus, é o nosso samurai de peixeira. Tá aqui o Mateus. E essa daqui é a Bibi, é a Bianca. Mateus hoje tem 15 anos, a Bibi está para completar 12 anos daqui a 10 dias. Quem aqui tem filhos adolescentes? Levanta a mão. Estamos juntos. Eu sempre ouvi, nossa, quando chegar na adolescência você vai ver. Quando chegar na adolescência, você vai ver. E sabe de uma coisa? Tem sido uma experiência muito, muito boa. Ver os nossos filhos produzindo fruto daquilo que a gente semeou ali quando eles eram catarrentos, com 3 e 4 anos. E agora você consegue ver aquilo que foi semeado no coraçãozinho deles saindo e eles aprendendo a se posicionar. E eu quero começar hoje fazendo uma oração bem específica, né? O Mateus, o nome dele significa presente de Deus, porque quando eu casei, a gente faz aqueles exames pré-nupciais, a minha médica falou, olha, você teve endometriose, você tirou o seu ovário esquerdo, o seu útero ele é retrovertido, então quando você quiser engravidar, provavelmente você vai precisar fazer um tratamento, não que você seja estéril nem nada, mas não vai ser tão simples. E a gente sabe que quando a gente casa, pelo menos eu, quando eu casei, fazia parte do pacote do casamento filhos. E eu queria ser mãe, sempre sonhei em ser mãe. E aquilo para mim gerou um momento de tristeza. E aquilo me paralisou. Você se sente paralisada pelo natural, né? Você fica assim, nossa, mas o Senhor é um Deus de família, mas tudo bem. E aí a gente estava lá casado, então eu falei, não vou tomar nada. Eu estava tomando anticoncepcional, comecei a passar muito mal. Resolvemos parar de tomar, até porque eu ia precisar fazer um tratamento. E eis que parei de tomar 1 mês. No mês seguinte, estava eu esperando a menstruação descer. Cadê a bonita? Não veio. Aí eu falei, gente, casei virgem, eu e meu marido. Eu falei, a gente não está sabendo nem fazer direito, não é possível que eu tenha engravidado.
Quando eu fiz o teste, estava grávida. Eu falei, caramba, estou grávida, não estou acreditando. E o Lucas falou, olha, se for um menino, vai se chamar Mateus, porque Mateus significa presente de Deus. E é, com certeza, um presente de Deus. E eu fui fazer a ultrassom, vimos que era um menino, e o médico, quando estava fazendo a ultrassom, ele falou, olha, está aqui o útero, está aqui o Mateuzinho, e aqui está o seu ovário direito e o seu ovário esquerdo. E eu falei, não, doutor, eu não tenho ovário direito, eu só tenho ovário esquerdo. Ele falou, olha, não sei o que aconteceu, mas que tá aqui, tá. Deus é bom. Então, eu carrego, até hoje eu tenho o meu ovário direito e o meu ovário esquerdo. Eu carrego o meu milagre de maravilha. Então, sempre que a gente sai para pregar, eu sozinha ou eu com a minha família, a gente ora por mulheres que não podem engravidar. E eu já vi isso acontecer tantas vezes. Primeiro na Bíblia. A gente tem muitos relatos na palavra de Deus. E eu já vi na minha vida natural muitas mulheres com diagnósticos, com infertilidade, que não podiam engravidar, que estavam tentando engravidar há anos. Eu vi a manifestação de Deus, não por aquilo que eu carrego, mas por aquilo que Deus é. Então agora a gente está em casa, na mesa, você não vai olhar, a gente está com irmãs em Cristo. Então se você tem batalhado junto com o teu esposo, ou você que nem é casada ainda e você já teve esse diagnóstico de que você não vai poder engravidar, eu quero que você fique de pé. Eu quero começar essa manhã orando por vocês. Você que está aí do lado dessas mulheres, começa a colocar as mãos sobre elas. Coloca as tuas mãos, mas além de vocês que estão de pé, eu sei que algumas de vocês aqui têm amigas que não conseguem engravidar. Então, eu quero que você fique de pé por elas também. Olha quanto! É isso aí, gente. E a gente vai orar agora e depois você vai mandar um áudio para ela e falar assim, a gente orou juntos, eu creio, estou intercedendo por você. Esse ventre vai ser aberto em nome de Jesus. Agora, atenção, eu vou falar uma coisa. E ninguém... Deixa eu olhar bem para quem está de pé. Todo mundo de pé. Eu vou falar uma coisa e ninguém vai sentar, tá bom? Não foi nenhuma. Oh! Fique de pé, mulher. Eu vi, eu tô vendo tudo. Não sou Deus não, mas eu consigo ver tudo aqui. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que a gente fez essa oração. Não vou passar na frente dela. E as amigas que ficaram de pé, algumas falaram para mim, falou, Jaque, eu fiquei de pé pela minha amiga. E eu e ela, a gente ficou grávida. Não senta! Não senta. Se você viu alguém sentando, fala, fica de pé. Filho é bênção. Filho é sempre bênção. É aquele, você não sabe se está rindo ou está chorando, né? Vamos, gente. Filho é bênção. Fica de pé, Mari. Yes. Eu estou de pé também. Estamos todas de pé. Fala para a pessoa do seu lado, filho é bênção. De novo, fala você para você. Filho é bênção. Agora respira fundo. Desacelera esse coração que agora está assim, ó. Ai, Jesus. Respira. Vocês que estão sentadas, vamos interceder por essas mulheres que estão de pé. Vocês que estão de pé, começa a orar. Senhor, muito obrigada. Eu te agradeço por cada mulher que está de pé aqui. Sejam aquelas que não conseguem engravidar hoje. Sejam essas amigas, companheiras que estão aqui intercedendo por mulheres que não podem engravidar. Deus, eu já vi o Senhor fazer tantas vezes. A gente vê na Tua palavra tantas vezes o Senhor fazendo aquilo que é impossível no natural. Mas o Senhor é o Deus do impossível. Por isso agora, Pai, eu apresento diante do Senhor esses ventres. Eu apresento úteros, ovários, trompas, hormônios. Eu apresento esses corpos diante do Senhor. O Senhor as fez. O Senhor as conhece. O Senhor as ama. Por isso agora, Deus, eu te peço. Abre a madre. Abre a madre.
Que elas sintam agora nos seus corpos físicos. Eu sinto que o Senhor está tocando algumas de vocês no corpo agora. Sim, Senhor, eu peço que o Senhor toque no físico agora. Deus, vem. Age nessas vidas. Assim como o Senhor tem feito, eu te peço, faz de novo. O Senhor fez na minha vida, o Senhor fez na vida de tantas mulheres, o Senhor fez na vida da Ana. Eu te peço por Samuel, por Mateus, presentes de Deus nessas vidas. No nome santo de Jesus. Amém. Amém, gente. Vocês podem sentar. Quer dizer, fica todo mundo de pé. Senta não, fica todo mundo de pé. Eu trouxe uma palavra aqui hoje, que foi algo que o Espírito Santo me pediu para trazer, que não vai ser a coisa mais confortável para a gente ouvir. Eu sei que ontem não foi, né, turma? Eu já soube. Ontem foi sobre vestes, ontem foi sobre o nosso corpo físico como templo do Espírito Santo, como que a gente pode guardar. Mas hoje a gente vai falar sobre isso daqui, ó. Mente. O Senhor quer sim levantar uma geração de mulheres sábias, que edificam, que não se movem por medo, que não ficam paralisadas nem são enganadas por vãs filosofias. Então hoje a gente vai passar por aula de biologia, história e filosofia. Se prepara? Só que existe uma batalha. Eu conversei com a equipe de intercessão daqui, da minha igreja, está intercedendo por vocês. Porque ou a gente vai ser mulheres sábias ou tolas. Não existe neutralidade no reino. Uma mulher sábia edifica. Uma tola, com as suas próprias mãos, destrói. E chega de mulheres tolas na nossa sociedade. Deus quer sim levantar uma geração de mulheres sábias, que edificam suas vidas, suas casas, seus ministérios, suas famílias. Mas existe uma batalha espiritual aqui. E eu quero que você ore junto comigo, que você abra a sua boca agora nessa oração, entregando ao Senhor tua mente e o teu coração. Vamos juntos orar? Eu vou falar e vocês vão repetir comigo. Fala assim: querido Deus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor me trouxe aqui. Agora eu apresento diante do Senhor a minha mente e o meu coração. Eu abro a minha mente, eu abro o meu coração para a tua palavra. Espírito Santo, tem liberdade nesse lugar. Eu apresento a minha vida diante do Senhor, a minha história para o Senhor. Fala através da Jaque, que ela seja usada pelo teu Espírito, que não saia da boca dela nada que não é teu. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom, gente. Vocês podem sentar. Vamos começar. Estamos vivendo um tempo difícil, sim ou não? Mas você nasceu para esse tempo. Eu nasci para esse tempo. Ninguém aqui nasceu no tempo errado. Então existe uma batalha muito grande. Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Olha só, eu sei e você sabe que existe uma luta pela vida dos nossos filhos. Existe ideologia de gênero vindo, existe uma mentalidade de que você só faz aquilo que você sente. Os nossos filhos não estão mais sabendo se são meninos ou meninas. Os nossos filhos não, está amarrado em nome de Jesus. Muitas crianças e muitos adolescentes não estão sabendo o básico. E a gente vai olhando para tudo isso, todo o cenário político, todo o cenário emocional, todo o cenário físico, você vai olhando todo o cenário natural e a tendência é você se sentir paralisada, refém da situação. Quem aqui, em algum momento nessa jornada de vida, não só como mãe, como ser humano, você se sentiu paralisado pelo medo, paralisado pela situação, sem saber o que fazer, somente assim, Deus, olha tudo isso que está acontecendo. Você começa a olhar, e você fala, não tem o que fazer.
O que a gente... Maranata, vem, Senhor Jesus. Não, gente, Jesus não vai voltar nem hoje, nem amanhã. Não vai. Tem muitas almas para serem alcançadas ainda. E enquanto Ele não vem, o que a gente faz? A gente vai ficar parado, paralisado, deixando as nossas meninas, sejam crianças, adolescentes ou jovens, sendo enganadas. Agora eu quero conversar com mulheres sábias. Você não foi chamada para ficar paralisada pelo medo. E eu quero falar sobre uma mulher que parou. Que parou porque escolheu olhar para a situação que ela estava vivendo, escolheu olhar para a história dela, escolheu olhar para o que estava acontecendo naturalmente e não obedeceu a Deus. Eu estou falando da mulher de Ló. Abram as suas Bíblias em Lucas 17, 32 a 33. Lucas 17 é Jesus falando. E quando a gente vê todo o evangelho onde Jesus está falando, Jesus só faz menção de uma mulher. Ele faz questão de fazer o povo lembrar da mulher de Ló. Aqui é Jesus falando, Lucas 17, 32 e 33. Ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Rapaz, você ser lembrada por Jesus porque você desobedeceu, difícil, né? E ele fala, lembrem-se da mulher de Ló. E o versículo 33, ele explica o porquê que a gente tem que lembrar da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Jesus está falando do fim dos tempos aqui em Lucas. E ele está falando que a mulher de Ló, ela quis preservar aquilo que ela tinha construído. Quando ela sai, muitas vezes a gente escuta a história da mulher de Ló e a pessoa fala, não olhe para o seu passado. Não é verdade? Você não foi chamado para olhar para o seu passado. Não, a mulher de Ló, ela não estava olhando para o passado dela. Ela estava olhando para a história que ela estava construindo. Às vezes, a gente fica tão paralisado naquilo que a gente está fazendo hoje, que a gente esquece de olhar para Deus. A Mari acabou de falar isso aqui. Você vai ter coisas... ela estava construindo família ali. Os genros dela ficaram... Quando a gente lê lá em Gênesis 19, a história de Ló, os genros não quiseram ir com ela. Então, a gente precisa entender que em Sodoma e Gomorra tinham pessoas que a mulher de Ló amava. A história dela estava lá. Mas Deus tinha trazido uma ordem muito clara. Saia e não olhes para trás. Era fácil continuar olhando. Mas dentro do coração da mulher de Ló existia um desejo de continuar vendo aquilo que estava acontecendo na história que ela tinha deixado. E muitas vezes, na nossa vida, a gente vai ser tentado por Satanás para a gente parar de olhar para Deus e ouvir a voz dele e começar a olhar para a gente. O que eu quero, o que eu preciso, o que eu construí, o que eu não construí, os relacionamentos que eu tenho, as pessoas que eu cuido. Sim ou não, gente? É um fato. E ali, quando a gente olha em Gênesis, e é tão interessante, depois você pode estudar mais sobre a história de Ló e sua esposa, mas quando a gente vê em Gênesis 19, Ló, ele recebe os anjos na sua casa, e os anjos falam, olha Ló, você precisa ir para a montanha. E a Bíblia fala que Ló e a mulher, eles enrolam para sair daquele lugar. Deus tem planos para as nossas vidas. Muitas vezes o Senhor usa pessoas para trazer planos para as nossas vidas. Você fala, não, mas espera aí. Eu tenho isso para fazer. Não, eu tenho aquilo para fazer. Gente, existe obediência imediata e obediência tardia. Existe vontade perfeita e vontade permissiva do Senhor. A vontade perfeita do Senhor era que Ló, sua esposa e seus filhos fossem para a montanha. Fala comigo, montanha. Fosse para a montanha, para o monte. Aí Ló fala, não, Senhor, deixa a gente ir para a cidade, é aqui pertinho, a gente consegue ficar melhor. Aí o que Deus permite? Os anjos falam, ok, Ló. É a vontade permissiva do Senhor.
Só que toda vontade permissiva, quando a gente não está debaixo da vontade perfeita do Senhor, fala comigo, consequências. Vontades permissivas e desobediência tem consequência. A mulher de Ló, junto com Ló e suas filhas, vão para a cidade. Chega na cidade, o que acontece? Ela olha para trás. Gênesis 19 fala que ela olha para trás e ela vira uma estátua de sal. Quando essa mulher ela olha para trás e ela vira uma estátua de sal, ela paralisa. Ela fica paralisada. E existe uma geração de mães paralisadas que tem destruído a vida dos seus filhos. Porque a partir do momento que aquela mãe fica paralisada, o pai, com essas duas meninas, sai da cidade e vai para onde, gente? Para a montanha. Só que ele não vai com a sua esposa, ele vai com as suas duas filhas. E essas duas meninas cometem incesto com seu pai. E elas têm duas filhas, têm dois filhos, os amonitas e os moabitas. Gênesis 19 diz, quando as filhas de Ló dormem com o seu pai, nasce ali Moabe e Amon. E ali nasce a geração dos moabitas e dos amonitas. Quem foram as gerações dos amonitas e os moabitas? Grandes inimigos do povo de Deus. Uma mãe paralisada trouxe desgraça para a vida das suas filhas. E destruiu uma geração. Você não foi chamada para ficar paralisada. Quando a gente, como mãe, a gente paralisa e a gente escolhe não olhar para o Senhor, não obedecer ao Senhor, infelizmente, a gente vai começar a ver os nossos filhos se perdendo. Como, Jaque? Como que a gente pode entender agora? O que está fazendo essas mulheres serem paralisadas? E eu estou aqui hoje para te convidar a não ser uma mulher de Ló. A não ficar paralisada, pensando na tua vida, sendo influenciado por mentiras e deixando seus filhos se perderem. Quando a gente lê, e aqui eu vou falar para mães, uma passagem específica. E se você ainda não é mãe, olha que bom. Porque o Senhor está te preparando para os filhos que você vai ter. Efésios 6:4 fala sobre uma ordem específica para pais, né? Que é pais. Não, vocês sabem de cor, tenho certeza. Eu vou começar o versículo e vocês vão continuar comigo. Pais, não provoqueis. Olha como vocês sabem. Vamos lá. Pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Esse versículo é muito claro, mas, Jaque, o que tem a ver provocar o filho a ira com mulher de Ló? Onde você está querendo sair com tudo isso? Fala comigo, conhecimento, entendimento e sabedoria. O diabo, ele vai trabalhar nas nossas vidas, no nosso entendimento. Quando a gente não entende o que o Senhor está falando com a gente não vai agir em sabedoria. Provérbios 14:1 fala que a mulher sábia edifica a sua casa e as tolas com a sua própria mão destrói. O diabo, ele faz isso com pais, mães, com mulheres, desde a criação, desde o jardim do Éden. Lembra quando a serpente estava lá com Eva? Por que Eva foi atacada pela serpente? Por que a serpente escolheu Eva e não Adão? Porque Eva era mais fraca? Quem acha que era porque Eva era mais fraca, levanta a mão. Agora todo mundo fica, ai meu Deus, e agora? Levanta ou não levanta? Quem acredita que é porque Eva era mais forte? Aí todo mundo, ai meu Deus, e agora? Qual que é o certo? Ai, Jesus. Se a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica e a tola com as suas próprias mãos destrói, óbvio que a serpente ia atacar Eva. Porque ela ia conseguir destruir
a criação todinha, literalmente com as suas próprias mãos. E a palavra de Deus diz que a sabedoria, onde que a gente encontra a sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos lá voltar para o Jardim do Éden, Gênesis 3. A serpente está ali com Eva e a serpente começa a falar com Eva, é certo que você não vai morrer. A serpente, ela traz aquilo que o Senhor falou e ela começa a mudar o entendimento de Eva. Sim ou não, gente? Aí a serpente começa, olha, não, é certo que você não vai morrer. Deus não falou que não era para você comer da árvore do entendimento do bem e do mal? Sabe por quê que ele falou que não era para você comer do entendimento do bem e do mal? Porque se você comer, você vai ter entendimento igual a Deus. Deus disse que era para ela não comer. Deus não disse que ela ia ter entendimento do bem e do mal. A serpente, ele acrescenta palavras da boca do Senhor. Ele modifica o significado da palavra do Senhor. E quando ele faz isso, ele faz com que Eva comece a olhar mais para si do que para Deus. Ela começa a diminuir o temor a Deus. E ela começa a se tornar uma mulher tola. E ela começa, a Bíblia fala que ela olha e é apetitosa aos seus olhos, é apetitosa ao paladar. E ela começa, eu quero comer, eu preciso comer, eu mereço comer, eu sou importante. O movimento feminista começa no Jardim do Éden, na boca da serpente. Eu vou falar de novo. A gente precisa entender isso. Respira fundo, não fica com raiva de mim ainda, a gente vai falar ainda muita coisa. O movimento feminista faz as mulheres olharem para si e não para Deus. Agora virou uma baderna, porque o movimento feminista nem luta mais pela mulher, porque o movimento feminista defende o homem que se sente mulher. Então não defende mais mulher. É uma bagunça. Então, vai mudando o entendimento. Existe hoje, dentro das igrejas, com certeza que não, mas dentro de muitas igrejas, existe um desejo de mudar o significado da palavra de Deus para implementar agendas diabólicas, para levantar uma geração de mulheres tolas. Uma agenda que vem para dentro da igreja dizer que o movimento feminista e o cristianismo podem andar juntos. Mentira! Porque a palavra de Deus é vida e o movimento feminista te leva para a morte. Cristianismo fala sobre maternidade, feminismo fala sobre aborto. Mas aí vem toda uma tentativa de desconstrução da palavra para encaixar filosofias que não são do Senhor. Vocês estão comigo, mulherada? Amém. E quando a gente lê Provérbios 4:6, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Eu quero falar com vocês sobre o movimento construtivista dentro das igrejas. Montessoriano dentro das igrejas. Respira. Fala para você, vai dar tudo certo. Enquanto a gente não tem entendimento, a gente vive no engano. Mas chega! Você não vai mais viver no engano. Quando a gente lê, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Esse versículo aqui não está dizendo você, mamãe, que você não deve deixar o seu filho chateado, irado, como muita pedagogia positivista e educação positiva de filho, neurocompatível. Não é assim? Não pode dizer não. Quem disse? A palavra de Deus é um monte de não. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. Aí você já tira. Não serve. Não provoqueis vossos filhos à ira. Paulo está falando sobre os filhos da ira. Quem eram os filhos da ira naquela época? Os filhos da ira daquela época eram os gregos que não conheciam Jesus. Paulo está falando para a igreja de Éfeso, olha, antes vocês eram filhos da ira. Por quê? Porque com o pecado lá na criação, nós fomos separados pelo Senhor, fomos separados do Senhor e nos tornamos filhos da ira, porque nós não tínhamos mais relacionamento com Deus Pai. Mas Jesus, ele vem e Paulo fala, olha,
Vocês agora não são mais filhos da ira, porque Jesus Cristo veio. E Ele é o príncipe da paz. Não a paz que o mundo dá, mas a paz que o Senhor dá. É a paz com Deus. E agora vocês são filhos de Deus de novo. E Paulo fala, olha, parem, papais e mamães, de provocar. Provocar é levar para. Não levem seus filhos para a ira. Não levem seus filhos a se tornarem filhos da ira. Mas, fala comigo, mas criai-os, ou seja, educai-os, semeai, criai seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. O que significa a palavra disciplina ali? É a palavra paideia. Paideia é a palavra que eles usavam naquela época para a cultura grega. E Paulo está falando, vocês não vão mais ensinar os filhos de vocês de acordo com a cultura grega. Vocês vão ensinar os vossos filhos na cultura do Senhor. Na admoestação. A admoestação é o discernimento do bem e do mal. Paulo está falando, vocês não vão ensinar seus filhos de acordo com o entendimento de bem e mal como a cultura grega. Mas vocês vão ensinar os vossos filhos sobre bem e mal de acordo com a cultura do Senhor. Porque, de acordo com a cultura do Senhor, bem e mal tem a ver com pecado. Mas, de acordo com a cultura grega, não. A cultura grega embasa pensamentos filosóficos como Jean Piaget, do construtivismo, que fala que uma criança é como uma folha em branco. E que você tem que simplesmente deixar essa criança querer aprender. Você não pode forçar. Quem aqui é professor? Levanta a mão. Vocês deviam ser revoltados com Piaget. Porque no lugar de você ser um tutor, você se torna um mediador. Diminui o teu valor. Você foi chamado pelo Senhor para ensinar. Provérbios 22:6 diz, ensina a criança no caminho em que se deve andar. Não o caminho que ela quer andar. Você não foi chamada para viver no caminho que você quer andar. Você quer usar cropped? Você quer, mas você não vai. É assim. Não é assim, gente? Você não deve. É assim. Ah, meninas. Ah, eu quero perder a virgindade. Não vai. Fica de perna fechada e fica firme no Senhor. Você não foi chamado para fazer o que você quer. Você foi chamado para fazer o que você deve fazer. A mulher de Ló ficou paralisada porque ela fez o que ela queria e não o que ela deveria fazer. Vocês estão comigo? Respira. Então, quando a gente começa a ter entendimento, a gente começa a andar em sabedoria. Já começa, peraí, que agora ficou confuso. Como assim Paulo está falando de cultura? Paulo também fala em Colossenses 2:8. E ele fala, cuidado, preste atenção, para que ninguém se engane com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme o rudimento do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2:8, anota aí na tua Bíblia para você não esquecer nunca mais desse versículo. Então, quando Paulo está falando, olha, cuidado com filosofias e vãs sutilezas, quando eu falo, você está aqui, ó, eu estou andando aqui, aí tem esse negócio aqui na minha frente, aí você fala assim, Jaque, cuidado, né? Eu não vou fechar o olho e falar, eu vou bater aqui. Eu preciso abrir meu olho e ver o que está na minha frente, para eu poder ter cuidado. E muita gente hoje, dentro das igrejas, sabe que precisa ter cuidado com filosofias e vãs sutilezas. Mas o que significa essas vãs filosofias? O que é isso que a gente precisa ter cuidado? A gente precisa saber o que é, você não precisa mergulhar em tudo isso. Mas a gente precisa entender o que são essas filosofias. Por isso agora a gente vai ter aula de filosofia. Estão comigo? Para a gente poder entender, eu vou passar rapidinho. Vocês podem colocar quanto tempo eu tenho aqui? Turma, porque eu... Agora vai ser um intensivão. Põe o cinto e vamos embora.
para a gente poder entender, e por que eu quis trazer isso para cá? Quando eu estava preparando essa palavra, e o Senhor tem queimado no meu coração, porque existe muita gente dentro das igrejas e vendo todas essas filosofias vindo, e você achando bonito, porque você não tem entendimento do que é. A gente sabe o que é o cristianismo, mas muitas vezes a gente não se aprofunda no cristianismo para estudar aquilo profundamente. A gente sabe o que se parece o movimento feminista, mas a gente não consegue entender profundamente o que isso significa. E aí a gente vai achando que podem andar essas duas coisas juntas quando elas estão andando completamente na contramão. A gente acha que pode ser um construtivista cristão quando anda em completamente contramão. Eu estou numa briga agora na internet com algumas escolas, mas louvado seja Deus, vamos embora. Linha do tempo. Então, a gente vai fazer uma aula de história com a linha do tempo. Por quê, gente? Porque a palavra de Deus, ela tem história. E Paulo fala, olha, lembra do povo de Israel. Por quê? Porque quando a gente olha para o passado, a gente consegue aprender muito bem para não errar no presente e não cometer os mesmos erros, certo? Mas na escola, ninguém ensinou para a gente com a linha do tempo. Por quê? Porque eles querem replicar aquilo que não deu certo no passado, querem tentar fazer de novo. Mas nós estamos vivos e a gente não vai deixar. Início, a criação. A gente já falou sobre a criação. A serpente vem. A gente precisa entender que na criação era perfeito, existia um relacionamento perfeito com Deus. Mas o pecado nos separou do Senhor. E a partir desse momento, o Senhor expulsa Adão e Eva do jardim, não porque o Senhor não amava Adão e Eva, mas porque se eles tivessem comido do fruto da árvore da vida, eles seriam eternos pecadores. Então o Senhor precisa expulsá-los do jardim para que eles morressem naturalmente até que viesse o Salvador. Por isso que o Senhor expulsa. E a gente está falando, a gente vai ouvindo, né? Nossa, tá vendo como a Bíblia é ruim? Tá vendo como Deus é um Deus opressor? Nem permitiu que Adão e Eva ficassem no jardim. Quando uma pessoa vier falar isso, você fala assim, cala a boca, Satanás. 4.000 anos antes de Cristo acontece a queda. E a gente se perde, né, nessas questões de tempo, que você fala assim, não, mas na minha escola eu aprendi que a gente tem milhões de anos. Quem que te falou que isso é verdade? Quem que te falou que a gente tem milhões de anos? Quem que te falou que você veio do macaco? Quem que te falou da teoria da evolução? E tem um monte de gente que tenta encaixar a teoria da evolução e a Bíblia. Não dá. Jaque, mas os 6 dias que Deus criou não é literal. É o primeiro dia. Aí passou milhões de anos, veio o segundo dia. Aí eu falo, é? Então, quando o Senhor traz em Êxodo que você tem que trabalhar 6 dias e descansar 1, porque Ele descansou no 7º dia, você vai trabalhar 6 milhões de anos e vai descansar só no 7º milhão de anos. Respira. Vai dar tudo certo? A Terra tem, em média, de 6.000 anos. A gente não está vivendo nesse mundo criador há milhares de anos. Mas já que tem muita comprovação científica, será? Você já estudou a fundo ou você só acreditou naquilo que o livro de biologia te contou? Cuidado! Existe um desejo muito grande de tirar Deus da história. Por quê? Porque é uma luta de idolatria. E hoje o Senhor vai quebrar toda a idolatria nas nossas vidas. Porque só existe um Deus criador. Só existe um Deus provedor. Só existe um Deus que nos dá a identidade. E esse é o nosso Deus criador, Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que aqui veio 4.000 anos antes de Cristo. 500 anos antes de Cristo, vem a Era Dourada da Grécia. E por que eu trouxe isso daqui? Porque aqui, por que isso daqui é importante? Porque aqui vem a época daqueles filósofos. Vocês vão saber o nome. Platão, Sócrates e Aristóteles. Lembra desses nomes? Vocês lembram? Se não lembra, você fica sabendo agora. Tinha Platão, Sócrates e Aristóteles, que eles não eram cristãos, até porque Jesus não tinha vindo. Eles não eram do povo judeu, eles eram da Grécia. Então, eles acreditavam nos deuses gregos. E tinham muitos deuses naquela época. E Platão, ele falava o seguinte, olha, não, na verdade, sempre tinha uma pergunta, sempre existia. Na mente de todo mundo. Eu estou com pena de quem está fazendo a Libras, porque é um monte de nome. Mas vai dar certo. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. O que acontece? Platão, ele fala, olha, existia a matéria
e a forma. Platão ele conseguia olhar na natureza e entender que existiam deuses que criaram aquilo dali. Porque a Bíblia mesmo fala que a própria natureza proclama a glória de Deus. Só que Platão não entendia que Deus criou realmente tudo. Platão falava, não, existia a matéria e existia a forma. Então, quem deu a forma tinha verdade, bondade e beleza. Ele pegou parte dessa matéria e formou, e o que não ele não utilizou para formar, ficou lá solto e se tornou o que a gente tem de ruim. Porque toda pessoa vai tentar responder para você de onde você veio, como o mal surgiu e como você pode consertar o mundo. Responde para mim, de onde você veio? Faz essa pergunta para mim, de onde você veio? Como o mal surgiu? Como eu posso consertar o mundo? Parabéns, você é um filósofo agora, porque todo filósofo tenta responder essas 3 perguntas. E isso é o que a gente chama de cosmovisão. Quem já ouviu falar dessa palavra? Cosmovisão. A cosmovisão cristã vai responder essas 3 perguntas também. De onde eu vim? Um Deus criador. Como o mal surgiu? Pecado. Como eu posso consertar o mundo? Jesus. É lindo, né? Mas vamos lá. Então, vem a Era Dourada da Grécia, eu vou explicar o porquê. Vem a igreja primitiva, 30 anos depois de Cristo. Então, aqui estão os apóstolos pregando o evangelho. A igreja se espalha de uma maneira tão bonita que em 313 antes de Cristo, a igreja ela é colocada, o cristianismo é colocado como religião oficial em Roma. Lembra disso? Então, Constantino, ele legaliza o cristianismo em Roma. 313 depois de Cristo. Então, você concorda comigo que para legalizar o cristianismo não estava somente dentro das casas? Ele estava nas ruas. Lembra que o povo queimava livro? Os adoradores da deusa Diana queimavam os ídolos. Lembra disso? Era o cristianismo influenciando fora da igreja. Então, o cristianismo estava ganhando muitos discípulos. Só que o governo veio falar, cristianismo agora é a religião oficial de Roma. Agostinho de Hipona se converte, só que Agostinho de Hipona não tomou cuidado com o que Paulo estava falando para ter cuidado com as filosofias. Lembra que Paulo falou isso? Já tinha a Bíblia aqui. Agostinho de Hipona lia a Bíblia. Então, ele não teve cuidado. Agostinho de Hipona era platonista, era devoto de Platão. Ele era um filósofo, Platão. Então, Agostinho de Hipona fala assim, olha, eu me converti, olha que legal. Então, existe espiritual e natural. Existe matéria e forma. Então, significa que Platão falava que a matéria era mais, a forma era mais importante que a matéria. A Bíblia fala que o espiritual é mais importante do que o natural. Então, é mais importante ser um padre do que ser um advogado, do que ser um profissional. Agostinho de Hipona traz para dentro da igreja a separação de secular e sagrado. Por isso que muita gente vem para a igreja de vestido e vai trabalhar de cropped. Respira. Eu amo vocês, por isso que eu estou aqui. Por isso que hoje existe muita gente que tem um comportamento dentro da igreja, dentro de casa, e quando vai para qualquer outro ambiente, se amolda, que nem a Mari falou, se comporta no mundo secular conforme o secular. Chega! Não existe separação de secular e sagrado. Quem trouxe isso para dentro da igreja foram pessoas influenciadas por filosofias. A gente foi chamado para ser cristão aqui e fora. Francis Schaeffer, que é um filósofo cristão, ele fala que existem 2 cadeiras dentro da igreja. A cadeira do natural e a cadeira do sobrenatural. E que a gente precisa, de uma vez por todas, jogar fora a cadeira do natural. Porque nós somos chamados para viver naturalmente sobrenaturais. Ser médico, ser advogado é tão espiritual quanto ser pastor, gente. E por conta desse pensamento de Agostinho de Hipona, a igreja começou a sair das esferas de influência da sociedade e voltou para a bolha gospel.
A gente abriu mão da educação, a gente abriu mão da política, a gente abriu mão da mídias, artes, entretenimento, e ficou somente dentro da bolha gospel. Mas o Senhor foi e veio, e Jesus ele fala para a gente, ide. A gente não foi chamado para ficar paralisado, a gente foi chamado para ir. E não tem como a gente ir pregar o evangelho sem entender que não existe separação de secular e sagrado. A gente tem que tirar isso das nossas vidas de uma vez por todas. E isso foi trazido por Agostinho de Hipona. Eu vou passar bem rapidinho. O renascimento vem, que eles chamam da era das luzes, a era da razão, na verdade. Então, vem o renascimento na era da razão, onde a razão começa a ser idolatrada. Eu penso, logo existo. Aquilo que eu entendo, eu aceito. O que eu não entendo, eu rejeito. Aqui no Renascimento, o cristianismo se tornou algo apenas espiritual. Tira-se o cristianismo da criação. E aí começa todo um pensamento de construção do evolucionismo com Charles Darwin. Começa aqui, no Renascimento. E aí, se a gente vai olhando para trás, começa, na verdade, na queda, né? Quando o ser humano começa a deixar de olhar para Deus e começa a olhar para si. E, na sequência, depois do Renascimento, vem o Iluminismo com Jean-Jacques Rousseau, o defensor dos direitos humanos, que vocês aprenderam, quem fez faculdade aqui, aprendeu que Jean-Jacques Rousseau é uma pessoa maravilhosa, o enviado do Satanás. Jean-Jacques Rousseau ele escreve um livro chamado Contrato Social. Eu não vou dizer que foi enviado do Satanás, não, mas foi influenciado por ele. Jean-Jacques Rousseau escreve um livro chamado Contrato Social. Nesse livro, ele tenta responder essas 3 perguntas: de onde eu vim, como o mal surgiu e como eu posso consertar o mundo. E Jean-Jacques Rousseau ele começa a escrever esse livro, e os primeiros escritos desse livro, Contrato Social, fala o seguinte: o homem nasce livre, mas é preso em correntes. E durante todo o livro, ele vai descrever essas correntes que aprisionam o ser humano. Então, Jean-Jacques Rousseau ele traz que o homem vem do estado da natureza. Ele fala, não, que é isso, gente? Vocês estão acreditando em Deus Criador? A gente já viu lá no Renascimento que a gente tem que vir com a razão? Então, para de ser influenciado por essas correntes que estão tentando te aprisionar. Você veio do próprio estado da natureza. A natureza, por si só, ele falava, Isaac Newton não falou do átomos e prótons? Pronto, é o estado da natureza. Você vem do estado da natureza. E aí ele fala, como que o mal surgiu? Ele fala, sabe como que o mal surgiu? Das correntes. E dentre essas correntes, Jean-Jacques Rousseau fala que uma das piores correntes que acorrentam o ser humano é uma corrente chamada cristianismo. E ele fala, sabe por quê que acorrenta? Porque é o cristianismo que fala que você tem que casar somente, ter um marido. É o cristianismo que fala sobre pureza sexual. É o cristianismo que fala sobre obediência, hierarquia, patriarcado. Ser pai é muito bom. A gente precisa levantar os homens da nossa igreja. Eles representam a paternidade de Deus. Mas Jean-Jacques Rousseau começa a tentar desconstruir tudo isso. E aí perguntam, tá, Jean-Jacques Rousseau, e como que a gente pode consertar o mundo? Aí ele responde o quê? O Estado. O governo vindo e quebrando essas correntes. Vocês sabem onde isso foi parar. Jean-Jacques Rousseau influenciou homens como Robespierre na Revolução Francesa. Influenciou homens como Charles Darwin na teoria da evolução. Influenciou Karl Marx com o marxismo. Influenciou Lenin com o leninismo. Mao Tse-tung, todas essas pessoas foram influenciadas por Jean-Jacques Rousseau. E o queridíssimo Jean Piaget, do construtivismo, estudou no Instituto de Jean-Jacques Rousseau. Luta com isso. Tá aí, ó. E aqui, olha só que bonito esse quadro. Esse quadro está na França até hoje. É o retrato da Revolução Francesa. É o Estado segurando a bandeira da França, amamentando quem, gente? Os filhos.
As crianças pertencem ao Estado. Mentira! As crianças nunca pertencerão ao Estado. Meus filhos, não. Teus filhos, não. E aqui começa toda uma ideia de que você precisa da escola. Você não precisa da escola. A escola é um apoio para você. A escola que os teus filhos estão, ela precisa ter os mesmos princípios e valores que você tem em casa. Agora, o problema é quando você não tem princípios e valores em casa. Aqui eles estão levantando uma escola que vai pregar o princípio do reino, manhã, tarde e noite. Essas crianças, elas não vão para a escola somente para aprender português e matemática. Elas vão para a escola para serem discipuladas. A nossa igreja está levantando escolas para que crianças sejam discipuladas de domingo a domingo. O Estado não, as crianças não podem pertencer. Por isso que a gente precisa entender, papais e mamães aqui, né? Só tem mulher. Quando você entende que você tem que entregar suas crianças para o Estado, que é o governo que tem que educar os seus filhos, que você tem que fazer aquilo que o governo quer, você está paralisada por uma filosofia e você vai destruir a vida dos seus filhos. Levanta. Não estou falando aqui para ninguém tirar as crianças da escola, não é isso. Eu estou falando sobre a tua responsabilidade de educar e trazer a verdade para essas crianças. Mas já que como? E agora, como que eu vou combater essas mentiras? Vamos aqui que hoje eu vou dar todas as ferramentas para vocês. É a ferramenta que vocês querem? É a ferramenta que eu vou dar. Então, aqui é ótimo para você conversar com adolescentes e jovens que estão acreditando em Jean-Jacques Rousseau. Vamos para frente. Pode passar o próximo, tá? Aí vem 1848, influenciado por Jean-Jacques Rousseau. Vem Karl Marx, que eu não vou entrar aqui a fundo, mas o Manifesto Comunista de Karl Marx, o artigo 2 do Manifesto Comunista, fala sobre a abolição da família. Gente, não dá para ser cristão e socialista. De verdade. Se você acha que dá, é porque você ainda não entendeu o que realmente é o socialismo. E você está sendo influenciado pelas mentiras de Satanás. Mas chega, não mais, em nome de Jesus. Por quê? Porque se você se deixa ser influenciado por isso, você vai ficar paralisada e refém de uma filosofia que não é do Senhor. E junto com o movimento, o Manifesto Comunista, 1848, começa a primeira onda do movimento feminista, que não começou bom, não continuou bom e não vai terminar bom. Eu não vou conseguir aqui descrever todo o movimento feminista, mas estuda. Me prova que o movimento feminista é bom. Porque quando você tentar provar que o movimento feminista é bom, você vai ver que não é. Aí você nem vai vir conversar comigo. Tem lá a primeira onda do movimento feminista. O movimento feminista, ele começa com rebelião. Com o entendimento de que o cristianismo, ele é opressor, o patriarcado é opressor. Eu não estou dizendo que todos os homens são bons, não. Existe muito homem ruim, mas existe muita mulher ruim também. O problema não está no ser homem ou ser mulher. O problema está no coração pecador. 1859 vem Charles Darwin. Agora volta aquele desenho dos embriões. Esse daqui. Aqui em cima são os embriões de Henkel, os teus filhos. Você estudou isso na tua aula de biologia. Os embriões de Henkel estão sendo apresentados hoje dentro dos livros de biologia para os nossos filhos, mostrando o quê? O princípio da ancestralidade. Então ele fala, olha, tá vendo os embriões aqui em cima? Vocês conseguem ver aí, gente? O pessoal aí de trás consegue ver? Então aqui tem, agora. Bom dia, eu sou Jaque, professora de biologia. Nós temos aqui crianças, todos os animais. E para vocês entenderem que todos nós somos iguais, pessoas e animais. Olha esses embriões. O embrião do peixe, da salamandra, tartaruga, galinha, porco, rinoceronte, o pet e o homem.
Somos todos iguais. Olha, somos todos embriões. Por isso que nós somos do reino animal. Quais são os 5 reinos, crianças? Animalia, plantae. Crianças, vocês não estudaram para a prova. Animalia, plantae, fungi, protista e arquea. Então, você é um animal racional. Você não é um animal racional. Próximo. Então, aí aqui vem o queridíssimo Michael Richard, em 1997. Ele vem e ele fala, olha, pessoal, atenção, calma. Não, a ideia dos embriões de Henkel é uma mentira. Gente e bicho não são iguais. Em 1997, Michael Richard desconstrói a teoria da ancestralidade, mostrando que gente e bicho não são iguais. Mas, como a ciência deixou de ser ciência faz tempo, eles não estão colocando os embriões de Henkel, eles não estão colocando os embriões de Michael Richardson nos livros de biologia. Por quê? Porque a partir do momento que eles colocarem esses embriões, eles vão ter que acreditar num Deus criador. A teoria da evolução tem um Deus. A ciência tem um Deus. E a gente precisa se levantar e começar a combater dentro das escolas dos nossos filhos, requerendo a volta do ensino do criacionismo. Porque a ideia de evolução já não funciona mais, desde 1997. Mas a gente viu isso aparecendo na televisão? A gente não viu, gente. E aí, por não conhecer, por não entender, a gente está caindo numa mentira. A minha filha chegou para mim e falou, mamãe, por que não existe o reino Humanália? E sabe o que essa filosofia aqui, essa ideia naturalista aqui, tem feito? Se gente e bicho são iguais, isso tem levado para a filosofia vegana. E tem levado à idolatria do animal. Eu não vou ter tempo para discorrer aqui sobre a filosofia vegana. Eu não estou falando sobre um hábito alimentar. Eu estou falando de um entendimento de quem você é. Você não é igual a bicho. Deus ama churrasco. É verdade. Deus ama churrasco, sim ou não? Sim. Sobe com aroma suave as suas narinas. Mas as nossas filhas, os nossos filhos estão sendo enganados. E um dos maiores haters que eu tenho hoje na rede social é um grupo chamado Mãe de Pet. Queridas, vocês não foram chamadas para serem mães de pet. Vocês foram chamadas para serem mães de gente. E preste atenção. Quando você começa... E eu sei, o pet é lindo, porque foi Deus que criou. Paulo fala em Romanos 1... Calma, gente, eu sei que uns vão me odiar, uns vão me amar, tá tudo certo. Mas eu tenho 3 minutos, vem aqui comigo rapidinho. Paulo, ele fala em Romanos 1:18, que a ira de Deus vem sobre aqueles que trocam o Criador pela criatura. Cachorrinho é lindo, mas ele não é Deus. Deus criou o animal, mas o animal não é Deus. Deus criou o sentimento, mas o sentimento não é Deus. Você não vai fazer as coisas porque você está sentindo em fazer. Você vai fazer porque você precisa obedecer. Hoje existe, inclusive, dentro das igrejas. Ai, mas eu não sinto de fazer isso. Querida, você não foi chamada para sentir? Você foi chamada para obedecer. Vocês estão entendendo? E aí, se eu sinto, vamos lá. Se eu sinto que o meu cachorro é um filho, eu vou ter que aceitar quando os meus filhos quiserem casar com um cachorro.
Porque se ele pode ser filho, ele pode ser genro. Ele pode ser nora. Eu sei que vocês riem. E eu não vou trazer alguns pontos aqui, porque eu vi que tem crianças nesse lugar. Mas eu recebo mensagens terríveis de pessoas falando que preferem animais em todas as áreas da sua vida do que um homem. E isso vem de onde? Isso vem a partir do momento que a gente não reconhece Deus Criador. Então, existem filosofias que estão sendo construídas dentro das nossas casas, na vida dos nossos filhos, que a gente tem que falar, chega. Porque primeiro vem Darwin, mostrando que gente e bicho são iguais. Tira-se Deus Criador. Depois vem todo Karl Marx, com todo o marxismo, falando que a igreja é opressora, que a palavra de Deus não é a verdade. Daí o movimento feminista vem na segunda onda com a liberdade sexual. O sexo se torna um Deus. Então você não precisa mais ter sexo somente com uma pessoa, você pode ter sexo com várias pessoas. Depois disso, não basta você ter sexo somente com uma pessoa do outro sexo, você pode ter sexo com a pessoa do mesmo sexo. Vem a teoria queer, da ideologia de gênero. A ideologia de gênero não acredita num Deus criador. Porque se acreditasse num Deus criador, Deus erra. Você pode nascer homem e depois ser mulher? Deus erraria. Deus erra. Só que qual é o próximo passo? A primeira onda do movimento feminista veio com a revolta. A segunda onda do movimento feminista vem com a liberdade sexual. A terceira onda do movimento feminista vem com a identidade de gênero. Você pode ser o que você sentir. É o que a gente está vivendo agora. Ideologia de gênero vem desde 1900. A gente está vivendo essa época. E a quarta onda? O que a gente vem na sequência? Se você pode ser livre, se você pode fazer sexo a hora que você quiser, se você não precisa de identidade sexual, o próximo, gente, é relação sexual com o animal. E o caminho para isso é a filosofia vegana. Vocês estão entendendo a batalha que a gente está lidando? E as pessoas estão sendo enganadas. A partir do momento que você tira Deus Criador e coloca outra coisa no lugar, a palavra de Deus diz que o valor do ser humano ele é reduzido. Por isso que hoje um bebê de baleia vale mais do que um embrião. E a partir do momento que você idolatra animais, você se vê inferior a ele. E tem um filósofo vivo hoje, vegano, chamado Peter Singer, que ele fala que o último tabu a ser quebrado da nossa sociedade seria o tabu da bestialidade. Porque o que gera esse tabu? Por que hoje é proibido fazer sexo com animais? Por quê? Quem que proibiu? E Peter Singer responde. Ele fala, olha, esse tabu só existe porque o cristianismo diz que Deus fez gente diferente de bicho. E aí eu vejo dentro da igreja pessoas me falando que gente e bicho são iguais. A gente precisa lutar pela verdade. A gente precisa pregar a verdade, porque a verdade liberta. E aí você está aí pensando, já que agora eu estou paralisada, tudo parou, o meu tempo acabou. O que a gente faz agora? Ai, que bonitinho. Tá bom. Tá aqui piscando assim, ó. Vamos, mais 5 minutinhos para eu terminar essa linha do tempo. Você está aqui e está falando, meu Deus do céu, Jaque. Estou parado, legal, eu vou conversar um monte de coisa com as minhas filhas agora, mas eu sei que eu fiquei paralisada por muito tempo. Talvez você está aí falando, eu me sinto a mulher de Ló. Parada, fui influenciada por tudo isso que você falou. Por todo esse negócio de que a criança precisa ter a altura dela, que não sei o quê, tudo tem que ser na altura da criança, a criança não pode esperar. Tudo isso é mentira, gente. Uma criança que precisa de ajuda para sentar no banquinho, ela vai saber esperar a altura dela para sentar, certo?
Uma criança que tem tudo o tempo todo, ela não vai conseguir lidar com a pureza sexual dela. Porque quando ela quiser sentir vontade, ela vai fazer. Não antecipe os tempos dos teus filhos. Ensina ele a esperar. Isso é bíblico. Há tempo para todas as coisas. Por isso, não dê Instagram, TikTok, celular para o seu filho fora do tempo. Está destruindo a vida deles. E aí, o que acontece? Vamos lá. Você está aí paralisada, mas vamos voltar para a história da mulher de Ló. A mulher de Ló, as filhas dela tiveram os amonitas e os moabitas. Deus, Ele é um Deus de misericórdia. Dentro dos moabitas, nasceu uma mulher também, chamada Ruth. Ruth era moabita. A herança de Ruth é de uma avó, uma bisavó que dormiu com seu próprio pai. Ruth vinha de uma herança que era inimigo do povo de Israel. Mas Ruth escolhe não olhar para a sua história. Não olhar para aquilo que ela estava vivendo. O marido morreu, o sogro morreu, a desgraça na vida de Ruth. E Ruth consegue e entende que ela precisa seguir a um Deus Criador. E Ruth sai da sua terra junto com Noemi e casa com Boaz. Fala comigo, Boaz. E em Mateus 1, na genealogia de Cristo. Quem que está na genealogia de Cristo? Está Ruth. Está Boaz. E Boaz é filho de quem, gente? Boaz é filho de Raabe. Uma prostituta que escolheu não ser mais prostituta e seguir os caminhos do Senhor. Ruth morreu sem saber que a sua herança trouxe o Salvador. Raabe morreu sem saber que a sua herança trouxe o Salvador. Mas hoje nós estamos falando sobre a mulher de Ló, sobre Ruth e sobre Raabe. Elas construíram histórias. O maior chamado de Ruth, o maior chamado de Raabe, o maior chamado de Maria, mãe de Jesus, foi a maternidade. O diabo vai tentar te roubar a beleza da maternidade. Mas chega, não mais. Nós estamos vivos para um tempo como esse. O Senhor tem nos chamado para nos posicionarmos. Por isso que a gente não pode ficar paralisado. Por isso que a gente precisa trazer a verdade para os nossos filhos. Ensiná-los no caminho. Mas se a gente não conhecer o caminho, como que a gente vai poder ensinar? Então é tempo de mesa. É tempo de discipulado. A gente recebendo discipulado e a gente discipulando vidas. É assim que a gente vai trazer transformação na nossa sociedade. Discipulando dentro de casa, discipulando nos nossos trabalhos, falando para as pessoas o verdadeiro evangelho. Como que a gente conversa com uma pessoa que está acreditando na mentira da ideologia de gênero? Falando para ela, meu amor. Você não vai chegar para essa pessoa e falar assim, você é um pecador. Sim, ela é. Mas o evangelho não começa com você é pecador. O evangelho começa, você foi feito à imagem e semelhança de um Deus perfeito e você foi chamado para carregar a glória dele. E esse vazio que está dentro de você, só ele pode preencher. E aí você vai voltar a ser uma nova criatura e vai carregar o ministério da reconciliação das pessoas com Deus. 2 Coríntios 5:17. Fica de pé no teu lugar. Eu sei que eu trouxe algumas coisas difíceis de engolir. Mas a porta é estreita, turma. Mas eu sei que o Senhor hoje está levantando uma geração de mulheres sábias, que não vão ser enganadas por vãs filosofias, mas vão se posicionar na verdade, sem duvidar. O que fez Eva cair foi a dúvida. O diabo ele vai sempre trazer pontos que vão fazer a gente duvidar da palavra.
Não duvidem da Bíblia. A Bíblia é o maior milagre que Deus fez depois de Jesus. É um livro escrito em 1500 anos por 40 autores diferentes, onde não há nenhuma contradição. A Bíblia é um milagre. E a gente precisa crer na palavra perfeita de Deus. Então, quando vocês ouvirem que a Bíblia precisa ser atualizada, fale, cala a boca, Satanás. Não precisa. Vocês estão comigo? Vocês entendem isso? Vocês entendem o coração, vocês sentem o coração meio que revoltado de tanta mentira sendo propagada lá fora? Mas você nasceu para esse tempo. Os teus filhos nasceram para esse tempo. Por que, gente, estão tentando atacar tanto as nossas crianças? Porque quando Moisés veio, o faraó se levantou com mortes de bebês. Porque Moisés seria o libertador. Quando Jesus veio, houve morte de crianças. Porque Jesus era o Salvador. E hoje existe tantas mortes de crianças. Porque está nascendo a geração dos remanescentes. São os nossos filhos. É isso. Por isso que eles precisam viver na verdade. Porque é essa geração que vai falar para o povo perdido: vem, você foi feito à imagem de Deus. Mas se eles não souberem disso, como vão pregar? Por isso nós precisamos enviá-los. E como nós vamos enviá-los se nós estamos paralisados? O diabo não vai mais parar ninguém. Fecha os teus olhos.